Vamos falar sobre integração por partes. O que é isso, né? Olha só, há momentos que a gente vai usar as nossas fórmulas que a gente já tem para calcular integrais e podem surgir alguns problemas. Olha só, o mais clássico envolveria essa fórmula. A gente está acostumado a usar isso, né? O resultado é E elevado a U mais C, onde U é uma f de x qualquer. Já resolvemos várias integrais onde a gente percebe um E elevado a qualquer coisa, né? A gente faz U igual àquele expoente, calcula o du e resolve, né? Agora, às vezes, dá um probleminha, quer ver? Vamos ver uns casos aqui. Ó, o caso mais simples dessa fórmula é quando aparece assim. Aqui, essa função de x aqui, na verdade, é o próprio x, né? Aí, integral de e elevado a x, dx. A função cuja derivada vai dar e elevado a x, todo mundo já sabe, o próprio e elevado a x. Não é isso? Claro? Bom, tudo bem. Agora, imagina que aparece uma integral assim, x vezes e elevado a x dx. Aí você, bom, posso pensar u, du, só que fica um u aqui multiplicando. Tá vendo? Tem um cara a mais aí que não devia estar aí. Ou pelo menos que a gente gostaria que ele não estivesse aí. Se não tiver o x, é isso, né? Agora, na hora que aparece um x aqui, caramba, ficou esquisito, né? Não encaixa mais na fórmula. Né? Que fórmulas a gente tem? Basicamente, a gente tem u elevado a n du, né? Que se desdobra em duas. U elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c, né? Ou ln do módulo de u, conforme o n, né? Aqui é para n igual a menos 1 e aqui é para n diferente de menos 1. Que aí, tudo fácil manjado. A outra fórmula é aquela, né? Só que aqui encaixa bonitinho, mas aqui não encaixa. Tá vendo? Esse x aí estragou a nossa brincadeira, né? Quer ver um outro exemplo? Olha só. Deixa eu mudar aqui. Olha só. Imagina que a gente tem assim, x é elevado a x ao quadrado dx. Bom, vamos levar para lá, né? Ó, eu vou fazer u, tem que ser o expoente, para cair nessa fórmula tem que ser o expoente, né? U igual a x2, du, u' dx, e agora tudo vai dar certo. Olha lá. X é elevado a u dx, vou tirar daqui, né? Dx vai ser du sobre 2x. Hã? Então, du sobre 2x. Opa, tranquilo. Né? Vai cortar x com x, esse 2 passa para fora, aqui fora ele fica meio, integral de e elevado a u du, acabou, matou, é só jogar na fórmula, vai dar e elevado a u mais c, blá, 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 acabou, né? Chegou aqui e morreu. Claro? Então, essa aqui deu super certo, né? Agora, quer ver? Às vezes, parece que é só para atrapalhar, a coisa pode vir um pouquinho diferente. Vou apagar, hein? Quer ver? Faz de conta que veio assim. E elevado a x2, E elevado a x2. Ou x2 vezes E elevado a x2.
Aí você está pensando em nada, de repente vê esse negócio, aí você diz, eu tenho essa fórmula, né? As únicas fórmulas que a gente tem até agora são essas. Aí eu vou fazer o expoente do E como U. U igual a x2, du, dx, mesma coisa. Né? Aí vou substituir aqui. x2 é elevado a u dx du sobre 2x. E agora teremos um problema. Olha só. Eu posso cortar esse x, né? Corta x, mas aqui é x ao quadrado. Então, vai cortar o quadrado, vai sobrar um x. Posso passar o 2 para o lado de fora. Meio. Olha lá. Integral de x é elevado a u du. Não fechou aqui, tá vendo? Ficou um x perturbando ali. Às vezes, sobrava um x e a gente conseguia tirar, né? Eu poderia ir lá na substituição e colocar ali. Só que, nesse caso, se eu fizer aquela antiga saída, né? A gente muitas vezes fazia essa saída. Sobrava um x, eu ia lá na substituição, tirava o valor de x e botava ele aqui. Só que vai complicar ainda mais. Olha só. Se u igual a x ao quadrado, o x pode ser raiz de u ou menos raiz de u, né? Ele tem duas possibilidades. Aí que virou zona. Olha só, aqui entraria mais ou menos raiz de u vezes e elevado a u du. Agora que piorou tudo, ficou uma maluquice e eu acabei não conseguindo chegar aqui, né? Porque fica... Agora, antes era só um x, agora é um raiz de u, que pode ser positivo, pode ser negativo. Eu podia até tirar o sinal dizendo assim, vamos supor que x é positivo. Pronto. Vamos supor que o x é positivo. Aí seria só raiz, já melhorou um pouquinho, mas mesmo assim fica uma maluquice, porque fica raiz de u vezes e elevado a u. Sei lá. Eu sei, é elevado a u du. Isso aqui eu não sei, não. Percebeu? Então, às vezes, você vai usar isso, mas não encaixa, tá vendo? Sobrou um x aqui, tá vendo? Foi o mesmo daquele outro exemplo, né? O primeiro exemplo era assim, e já de cara já tinha um x sobrando ali, tá? Às vezes acontece isso. A gente tenta levar para a fórmula, que tantas vezes já resolveu nossos problemas, né? Mas fica um treco ali atrapalhando e a gente não consegue sair. Nessas horas, nós vamos pensar nesse negócio aqui. Integração por partes vai nos dar um jeito de resolver esse negócio aí, tá? De contornar esse problema. Vai ser a integração por partes. Então, eu vou apagar isso tudo aqui e vamos ver como é que é essa tal de integração por partes. Ela vai nos tirar desses sufocos aqui, ó, tá? E de outros também, não vai ser só esse tipo de problema que ela vai resolver, não. Esse vai ser o primeiro que ela vai resolver, mas depois a gente vai ver que ela resolve mais alguns, nos quebra mais alguns galhos enrolados também. Porque o nome por partes é porque é assim mesmo, a gente não faz tudo de uma vez só. A gente faz um pedaço da integral, depois faz o pedaço restante. A gente faz em duas partes mesmo. Vamos ver. Olha, isso aí vem lá da derivada do produto. É uma consequência da derivada do produto. Vocês lembram lá do Matemática 1? Ó, vou imaginar aqui. Eu tenho duas funções. Uma eu chamei de U e a outra eu vou chamar de V. Pronto. Duas funções, U e V. Então, se eu for calcular o produto, a derivada, perdão, do produto, todo mundo lembra, né? Derivada de um produto. Como é que é isso? Derivada do primeiro vezes o segundo mais
o primeiro vezes a derivada do segundo. Não era assim? Ó, a gente pode até fazer um negocinho aqui. Eu vou pegar o valor de U' aqui nessa expressão. Vou pegar o valor de U' passando esse carinha aqui para o lado de cá, né? Aí, U' vai ser igual a quê? A este menos esse, né? Então, tá. U' é UV' menos esse, menos U'V, tá? Olha só. Se esses dois caras são a mesma coisa, é natural que eles tenham a mesma antiderivada. Ou, na pior das hipóteses, essas duas antiderivadas aqui e a antiderivada daqui podem até diferir por alguma constante, né? Mas tem que dar o mesmo resultado, porque eles são a mesma coisa, né? Olha lá. Então, a antiderivada de U', agora observa, U e V são funções de x. U' é uma função de x. Então, eu vou indicar isso aqui na integral. Dx, porque aqui é uma função de x, aqui é outra, tá? Vai ser igual. Ó, antiderivada dessa menos antiderivada daquela. Antiderivada de U', função de x, dx. Menos antiderivada da outra, função de x, dx. Tá? Caramba, onde é que isso vai parar? Tá chegando, quase na próxima linha já vamos chegar no resultado final. Olha só, eu só preciso dar uma arrumadinha nisso. V' dx. Ó, o' dx, V' dx. Isso tem uma abreviatura, né? Lembra? Se eu tinha uma função u, eu usava du para simbolizar o' dx, para representar o' dx. Não é assim? Então, se eu tiver uma função v, vai ser a mesma coisa. Eu só trocou o nome da função. Eu vou chamar de dv V' dx. Tá? Então, olha só. V' dx eu vou abreviar. Eu estou abreviando para usar a linguagem usual das integrais, tá? Para usar a notação tradicional das integrais. Olha lá. Vai ficar UdV. Aqui, veja só. Integral desta derivada. Aí eu pergunto, a integral está perguntando para você o quê? Qual a função cuja derivada é essa? Qual é a função cuja derivada dá isso tudo? Para dar UV', eu derivei... Opa, perdão. Eu vou derivar U vezes V. Está vendo? UV é a função cuja derivada é UV'. É assim, derivada integral é assim. Se eu escrevo integral de blá, blá, blá igual a, sei lá, outra coisa. O que eu estou querendo dizer é que isso aqui é a derivada disso. Né? Se eu derivar o quadrado, vou cair aqui. Bom, se eu derivar o V, eu caio aqui, vou encontrar o V'. Então, a antiderivada de um V' é o E. Né? Claro? Olha lá. Menos, aqui só a notação. V, o' dx, a gente abrevia por du. Pronto, acabou. Acabou o quê? Que eu não estou vendo nada. Calma, você vai ver. Olha aqui. Isso aqui é a fórmula de integração por partes. É essa fórmula esquisita que vai tirar a gente daqueles probleminhas que eu mostrei no início. De probleminhas como aqueles que eu fiz no início, naqueles dois exemplos. Olha só. Vou acrescentar aqui. Que é conhecida, né? Ou chamada, né? Como fórmula da integração por partes.
ou da integral por partes, também pode falar. Olha aqui. Por parte, o que acontece? Você quer calcular uma integral. A gente vai ver como usar isso já já. Mas observa, dá alguma coisa menos, ainda sobra uma integralzinha para a gente fazer depois. Por isso aqui por partes. Isso aqui já faz parte da solução, mas não é a solução completa. Isso aqui é um pedaço da solução. Aí você aqui vai achar o outro pedaço. Você realmente faz a coisa em 2 pedaços. Ó, vamos ver exemplos? Né? Vamos ver. Professor, Assim, literal, fica muito esquisito. Oi, alguém chamou aí? eu não entendi muito bem essa forma. Se eu poderia explicar novamente? Como assim? Não entendeu o quê? O que você não É, entendeu? tipo, como é que chegou o V menos VDV? Eu não entendi muito bem. Não, olha aqui em cima. Daqui para cá, eu só usei praticamente notação. V' dx é representada por dv. Olha lá. O' dx é representada por du. Então, daqui para cá, eu usei notação aqui, é só notação. dv é isso. du é o' dx. E aqui, essa é a integral disso, é a antiderivada disso, é o v. Se eu derivar o v, vai dar o v'. Então, daqui para cá, é só uma questão de notação e de observar que qual a função cuja derivada é o v'? O v. Tá? Agora, antes disso, eu peguei a fórmula da derivada. Derivada de uv, ou linha v mais uv'. Aí passei esse termo para o lado de cá. Isolei esse cara, uv'. Vai ser esse menos esse. Não fiz quase nada aí, sabe? Eu peguei a fórmula da derivada do produto. Começamos aqui, a fórmula da matemática 1, derivada do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Depois dei só uma mexidinha. Passei um cara para cá, aí obtive aqui. Se esse cara é igual a esse, a antiderivada desse vai coincidir com a derivada do de lá, porque é a mesma coisa, né? Tá? Então, eu botei antiderivada de um igual a antiderivada do outro. A antiderivada disso tudo é a antiderivada dele, é a integral desse menos a integral desse. Ficou mais palpável agora? Entendi agora. Entendi Tá? muito bem agora. Obrigado. Agora, vamos ver isso funcionando, né? Porque olhando assim fica meio esquisito, eu concordo. Mas na hora da prática, você vai ver que isso é até bem fácil de usar. Quer ver? Vamos ter que ver exemplos, né? Vamos ver. Vamos fazer justamente de sair daqueles 2 exemplos que eu mostrei no início da aula, que davam um problema, que a gente ficava sem saber o que fazer. Agora a gente sabe. Olha lá. Vamos imaginar aqui o seguinte exemplo. Exemplo. Integral de x é elevado a x. Olha só. E agora? É a típica situação, né? Como eu comentei no início. Eu tenho uma fórmula para exponencial. A fórmula é essa aqui. Né? Agora, aqui, o u seria x, elevado a x dx, mas fica sobrando um cara ali, né? Então, eu vou usar isso aqui. Bom, como é que eu uso isso? Espera aí, deixa eu apagar as partes intermediárias para limpar o quadro. Aí vamos ficar só com a fórmula aqui, para a gente usar. Olha lá. Ok. Vamos limpar esse treco todo aqui. Pronto. Deixa a formulinha aí. Pronto. Olha lá. Eu vou fazer o seguinte. Esse pentelho aqui que ficou sobrando, atrapalhando minhas contas, eu gostaria que ele não tivesse aí. Se ele não tivesse aí, oh, que beleza. Estava feita na hora, né? Agora, olha só. Esse pentelho aí eu vou justamente chamar de U. U igual a X.
A partir daí, está tudo amarrado, porque, repara, a fórmula é assim, a gente quer calcular a integral de u dv. Se esse aqui é o u, o resto é dv. Aí eu escrevo, dv é o que sobrou ali, e elevado a x dx, tá? E eu parto dali. Bom, a partir desses dois, eu vou calcular logo dois elementos que vão aparecer aqui na fórmula. Eu vou ter que, para aplicar a fórmula, eu vou ter que, a partir do u, eu vou ter que calcular du, e a partir do dv, eu vou ter que calcular v. Eu tenho que calcular esses dois caras. Na hora, repara, o que eu fiz de início foi escolher u. Esse aqui é o que sobrou lá, porque era u dv, então dv é o que sobrou. Ele já fica automático. A única escolha que eu faço é a do u. Aí, esses dois eu vou calcular a partir desses que apareceram aqui logo no início. Ó, du é moleza. U' é dx. U' é derivada de u. Derivada de x é 1. 1 dx. dx. Tá? E dv? Olha, dv é a seguinte, né? Vamos lembrar das integrais. Quando eu tinha uma integral assim, quanto dava essa integral? Ó, vamos imaginar primeiro assim. Dx. Lembram disso? Às vezes, a gente ia calcular uma integral e tinha lá, integral dx. Eu até brincava, ó, o cara esqueceu de escrever a função? Não, ele não esqueceu. Isso aí é porque a gente está integrando a função 1. E a integral de 1, qual é a antiderivada de 1? É x, possivelmente mais uma constante. Né? Então, isso aqui dá x mais c. Se eu tiver uma du, vai ser a mesma coisa. Isso vai dar u mais c. Quer ver? Olha só. du é u' dx. Estou imaginando que u é uma função de x, né? U era lá uma f de x. du é u' dx. Então, o que eu estou perguntando aqui? Qual a função cuja derivada dá u'? Qual a função cuja derivada vai dar u'? U. Possivelmente mais uma constante. Então, repara, integral de du vai dar u, assim como integral de dx vai dar x. Então, se eu tinha dv e quero descobrir v, eu já sei ali. Se eu fizer a integral de dv, vai dar v, né? Assim como dx dá x, du dá u. Ó, v é a antiderivada de dv. É assim que eu vou encontrar o v. O du é só derivar ali. O v, eu integro o dv. Isso é uma propriedade das integrais. Ó, aí vale para qualquer coisa. Integral de d, c cedilha, pronto. Vai ser c cedilha linha dx, imaginando que c cedilha é uma função de x. Hã? C cedilha é dose, né? Então, isso vai dar c cedilha mais c. Pronto. Ficou confuso, né? Tá. Tudo bem? Tirar essa daqui, hein? Tem de espaço. Olha lá. Então, é só integrar agora. Ó. dv é e elevado a x dx. Ah, essa aqui eu sei. Isso dá e elevado a x mais c. Hã? Que é o clássico e elevado a u du. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos usar a fórmula. Ó, a gente quer calcular aquela coisa lá. Eu vou usar a integração por partes. Como, né, como nós fizemos. Chamamos aqui de u e aqui de dv. Né? U, dv. Tá. U, eu escolhi aquele carinha que estava ali sobrando, atrapalhando, que eu queria sumir com ele. Ó, então, vamos lá. A fórmula. UV. U é x,
E V está ali. É vezes E elevado a x mais C. Agora, vou dar uma dicasinha para você. Quando a gente calcula o V, a gente sempre calcula a partir do dV. Vai ser sempre isso. V é a integral de dV. E surge uma constante. Essa constante eu não preciso botar aqui. Sabe por quê? Porque ela entra aqui também, aí ela fica ali perturbando, enchendo o saco, aí você, no final, quando você vai continuando as contas, a constante que entrou aqui acaba cortando com a constante que entrou aqui. Então, não precisa botar a constante ali, porque ela vai acabar cortando. Ela fica enchendo o teu saco aqui, aumentando as contas, e lá na frente ela corta. Daqui a pouco eu vou fazer uma com constante, só para a gente ver que ela realmente vai cortar, tá? Mas a dica é essa. Não precisa trazer a constante, essa constante para cá, porque ela vai cortar. Ela entra aqui, ela entra ali. Aí, esse menos vai fazer ela sumir do mapa, tá? Olha lá. Vamos continuar, então. O V sem constante, menos integral de V sem constante, E elevado a x, du. Quem é du? dx. Viu? Isso aqui é parte da solução dessa integral, mas ainda falta um pedacinho. Mas esse pedacinho agora ficou fácil, né? Olha lá. X é elevado a x menos é elevado a x. Agora sim, eu coloco mais c. Viu lá? Mais c aqui da última integral. Entenderam? A jogada é sempre essa. Começa aqui. Escolhe U. Escolheu U, dV é uma consequência. É o que sobrou lá. Aí você calcula esses dois, du derivando aqui, V integrando dV. Aí joga na fórmula e reza para sair. Tá? Vamos fazer mais um exemplo? Sobre esse exemplo, alguma pergunta? Ok, então vou colocar um segundo exemplo. Vamos pagar isso tudo. Deixa a fórmula aí. Ó. Digamos que eu colocasse assim, x ao quadrado é elevado a x dx. Agora ainda piorei mais as coisas, né? Antes sobrava um x, né? Eu gostaria que ele não tivesse aqui. Agora ainda piorei mais, botei um x ao quadrado, para perturbar mesmo. Esse x ao quadrado aí estraga tudo, porque minha fórmula é essa, né? Não tem x ao quadrado ali, né? Não tem u ao quadrado, né? Então tá, vamos lá. Vou usar a integração por partes. Tem que escolher, tudo começa escolhendo u. Vou escolher aqueles cara que está me perturbando ali, que eu quero dar o fora com ele. Então, u fica x ao quadrado. Olha lá. dV é o que sobrou. U era isso. A integral de u, dV. Então, dV é o resto. É elevado a x dx. Está vendo lá? Olha só. Então, vamos ver. Temos que calcular, para o U, eu calculo du. Para o dV, eu calculo V. Sempre isso. du, U' dx. 2x dx. V é a integral de dV. Que não precisa botar a constante, lembra? Eu falei ainda há pouco. Não precisa botar a constante. Ela vai cortar. Daqui a pouco a gente faz uma conta com ela e ela vai cortar. Olha lá. dV quem era? E elevado a x dx. Integral moleza. Integral de E elevado a x dx é o E elevado a x mais C
que eu não preciso levar para lá. Posso até botar aqui para ficar bonitinho. A integral disso é mais C. Mas na hora de levar aqui na fórmula, não vou levar esse C. Então, vamos lá. Então, a integral era essa. x2 é elevado a x dx. Ó, vou fazer u dv. Já está todo mundo aqui. U, dv, du, v. Já está todo mundo aqui. Agora é só encaixar esses caras na fórmula. Olha lá. U, v. Aqui. U, v. x2 é elevado a x. Viu? Menos integral de v du. V é elevado a x. Du. Aqui. 2x dx. Aí você diria, pô, continuou esquisito aqui, né? Estava esquisito, continua esquisito. Bom, vamos ver. Olha só. x2 é elevado a x. Esse 2 a gente pode jogar aqui para fora, né? Menos 2, integral. Vou até inverter a ordem aqui para ficar mais arrumadinho. X é elevado a x dx. Tá? Aí você diz, aqui tinha um esquisitão. Aqui tem um esquisito um pouco menor, né? Já baixou um pouco de x ao quadrado, baixou para x. O que eu faço? Eu posso pegar essa aqui, que já está um pouco melhor que aquela, e fazer de novo separadamente, outra página aqui do caderno, eu faço essa integral também por partes. Depois que eu achar o resultado, eu coloco ele aqui. Mas essa integral a gente acabou de fazer, foi o primeiro exemplo, não foi? Ó, então a gente já sabe o resultado dela. Olha, x2 é elevado a x, menos 2 vezes. O que tinha dado lá? Tinha dado x é elevado a x, menos é elevado a x. Eu acho que foi isso, né? Foi? Foi sim. Mais c. Pronto. Olha aí, acabou. Pode multiplicar por 2 ali, para ficar bonitinho, mas já acabou. Ó, x2 é elevado a x, menos. Aí faz a distributiva no 2, né? Menos 2x é elevado a x, menos com menos, mais 2 é elevado a x, constante vezes constante, mais constante. Agora acabou. Viu lá? Então, às vezes, você cai numa segunda integral aqui, e às vezes você precisa fazer por partes de novo. Tudo bem. Só dá um pouco mais de trabalho, mas resolve. Olha lá. Essa integral aqui deu aquilo lá. Viu? Essa aí precisava integrar 2 vezes por partes, né? Porque às vezes muitas vezes aqui já dá uma integral fácil, você ali já mata, tá? Agora, às vezes ainda sobra alguma coisa incômoda ali, aí você precisa fazer. Aí você faz separadamente, né? Vai lá no outro canto do caderno, resolve, depois traz o resultado para cá. Pronto, acabou. Perceberam? Tá tranquilo aí, gente? Ó, vamos ver se está tranquilo mesmo, né? Vou botar mais exemplos. Vou apagar aqui, tá? Alguma pergunta até aí? Estão vendo que é usar essa fórmula, a gente vai usá-la, gravar essa fórmula, né? Com o uso, você, em pouco tempo, vai saber ela de cor. E aí é só usar na hora que tiver um cara enchendo o saco ali. Quer ver? Vamos ver um exemplo aqui. Cálculo de uma área. Imagina a seguinte situação. Eu tenho aqui uma curva que faz assim, e desce. Ih, desceu demais.
que é o eixo X, e a curva vem fazendo assim. Então, está aqui o eixo X, o eixo Y. Essa função aqui, que tem esse gráfico, é a x elevado a menos x sobre 5. Tá? É só pegar algum aplicativozinho desses que tem pela internet, ou na loja do celular, pegar o aplicativo. Em geral, são gratuitos. Você pega um aplicativo desse, ele faz o gráfico para você. Você especifica a função, ele desenha o gráfico para você na tela do seu celular. Então, tá aí. Então, para vocês fazerem agora. Qual é o valor dessa área? Com vocês, hein? Vou ficar calado aqui, pelo menos um pouco. Lembra? E isso aqui é uma integral imprópria, né? Estou imaginando que essa região é uma região ilimitada à direita, né? A região se estica toda a vida. Então, a área seria dada por que integral? Qual a integral que vai dar essa área? Primeira coisa, né? Qual é? Integral de 0 a infinito Isso, dessa função. dessa função, exatamente. Pronto. E isso Mais especificamente o limite, quando t tende a infinito. exatamente. Essa integral é feita em duas etapas, né? Você, na primeira etapa, você faz a integral de 0 até um certo t. Primeira coisa é fazer isso. Tá? Para fazer isso, você vai precisar achar a indefinida, né? A antiderivada, né? Para depois colocar lá, sei lá, vai dar uma f aí, que você vai botar f de x de 0 a t. Mas você vai ter que achar essa camarada aqui. Isso aqui é um cálculo que você pode fazer por partes, né? O cálculo da antiderivada ali. Você pode fazer até separado, né? Depois colocar ela aqui, né? Então, vai lá. Com vocês, pessoal. Cadê a antiderivada disso aqui, né? Para a gente poder botar ali.
Primeira coisa, então, olha lá, vai ser fazer a antiderivada, né? De x é elevado a menos x sobre 5 dx. É bem parecida com essas que a gente fez aí, né? Se não tivesse esse x, era um caso de fazer elevado a u, du sai tranquilo. Mas com esse x sobrando aqui, não vai sair pela fórmula do e elevado a u, né? Vai precisar da integração por partes. Então, só estabelecer u, dv, du, v. Vai lá, com vocês aí, gente. Vamos ver aqui. A dica que eu sempre dou é, nessas integrais com exponencial, é usar como u o carinha que ficou sobrando ali. Né? Então, x. dv é o resto. É elevado a menos x sobre 5. Agora, com isso, você calcula aqueles dois outros elementos. Do u, você acha du. Do dv, você acha v. Então, ó, vamos ver essa jogadinha aqui. du vai ser igual a dx. Olha. V é a integral de dv. Então, é a integral de e elevado a menos x sobre 5 dx. Como é que faz essa integral? É fácil. É só chamar isso aqui de u. Pelo menos essa é a primeira tentativa, né? O experimento, para ver se sai. Se não sair, eu vou ter que ter um recurso com integração por partes. Mas essa aí sai tranquilo. Se você chamar isso de u, a integral é fácil. Experimenta fazer aí. Essa é mole, a gente já fez muitas delas, né? Alguém já fez essa integral?
Se alguém já fez, me fala aí, por favor. Ou quando terminar essa integral, me fala. Essa aí da menos 5 é elevado a menos x sobre 5. Isso, exatamente. Vou colocar aqui o resultado. Não vou nem fazer essa integral, porque aqui é só fazer u, du e aplicar naquela fórmula da integral do e elevado a u du. Né? Então, o resultado vai dar menos 5 e elevado a menos x sobre 5. Possivelmente mais uma constante, que a gente não vai trazer cá para a fórmula, né? Ou pega o menos 1/5 do expoente e coloca no denominador. Isso. Espera aí. Isso mesmo, exatamente. É aquele truque da constante, exatamente. Tá certo. Para quem não percebeu, né, o colega falou de um detalhe que sempre funciona. Você pode... Depois a gente verifica isso. Se você quer integrar um negócio assim, é elevado a uma constante vezes x dx, isso sempre vai dar, se a constante não for zero também, né, porque ela vai para o denominador, ela vai dar 1 sobre a vezes e elevado a x mais c. Isso sempre dá esse resultado. Ah, como é que eu sei que dá esse resultado? É só fazer, chama isso aqui de u, calcula du e faz as contas e vai ver que vai dar isso. Tá? Agora, é claro, se o a for zero, né, aí também nem vai ter nada, né, porque ia ficar integral de e elevado a zero, integral de 1, né? Isso aqui, é claro, que o a tem que ser diferente de zero, senão não podia nem trazê-lo aqui para o denominador, né? Isso sempre acontece, é fácil de verificar. Quando tiver um tempinho aí, a gente faz essa, assim. É só chamar isso aqui de u. Vai cair na integral de e elevado a u du, vezes uma constante e tal. Aí é só fazer as contas. Tá? Bom. E agora? Continuem aí, gente. Tem um trabalho longo aí pela frente. Ó, esse é o v, né? Aí é só usar aqui na fórmula da integral por partes. Vou tirar esse daqui. Olha lá. Integral por partes. O v menos integral de v du. O v. Multiplicar x por isso aqui. Nossa, borrei o x. Deixa eu arrumar ele aqui. Pronto. Multiplicar x por isso aqui. Deixa eu tirar esse cara daqui também para não atrapalharem muito. Vai ficar x vezes isso, vai dar menos 5x elevado a menos x sobre 5. Isso é o v. Menos a integral de v du. O v está aqui. Menos 5 elevado a menos x sobre 5. du está aqui. dx somente. Olha lá. Típica integração por partes. A gente quer calcular essa integral. Isso aqui já é um pedaço da solução, mas ainda falta fazer esse outro pedaço. É a integral aos pedaços.
parte. É engraçado que você integra duas vezes a mesma função, né? O Isso V ele vai ser acontece. integrado duas vezes. Isso acontece com frequência, nem sempre, mas muitas vezes acontece. Quando chega aqui no final, dá aquela mesma integral que você usou para achar o V. Isso às vezes acontece. Nem sempre, mas várias vezes. Ó, eu vou apagar aqui embaixo, tá? Porque o espaço ficou pouco. Ou quase não ficou nenhum, né? Fala a verdade. Olha lá. Então, vamos lá. Essa integral fica igual, continuando ali. Aquele primeiro pedaço. Opa, menos 5, né? Já errei aqui. Menos 5x é elevado a menos x sobre 5. Esse meu pedaço aqui. Aí, menos com menos vai dar mais essa integral aqui. 5, que a gente pode até passar o 5 para fora, né? Vamos passar o 5 para fora. Mais 5, integral do que sobrou lá. É elevado a menos x sobre 5 dx. Está vendo? Essa é a mesma integral que a gente usou para calcular o dv. Ela repetiu, às vezes acontece. A gente já sabe o resultado, né? Ela vai dar, conforme a gente tinha escrito ali, ela vai dar menos 5 elevado a menos x sobre 5, mais c. Então, vamos montar aqui a coisa. Essa antiderivada. A gente está só na antiderivada ainda, né? Aqui desse troço. Ainda tem que fazer de 0 a t e depois fazer o limite, né? Tem coisa aí. Olha lá. Então, isso vai dar. Vamos ver quanto é que vai dar isso. A primeira aqui, menos 5x elevado a menos x sobre 5. Tá. E agora aqui, essa aqui, que dá exatamente esse valor, sem o x, né? Ela dá menos 5 elevado a menos x sobre 5. Ela dá esse valor aqui sem o x, né? Que a gente tinha feito antes. Quer dizer, comentado antes. Mas vai multiplicar por 5. Então, vai dar menos 25 elevado a menos x sobre 5. Porque ela dá isso, né? Mas tem vezes 5, então 5 vezes 5, 25. Mais C. Pronto. Está aí. Esquisitona, né? Essa é a integral. Grandinha, né? Integral disso. Fazendo pela integração por partes. E vamos parar aqui. Agora você está em condição de fazer a primeira etapa. Professor, Própria. Oi, diga. esse 25 aí não fica positivo? Não, porque o resultado aqui, ele estava mais, com certeza. Mas na hora que você integra, dá menos 5 elevado a menos x sobre 5. Ah, não, é porque eu fiz um bagulho meio que diferente. Eu separei. É porque antes ela era menos 5 lá dentro. E aí eu trouxe o menos 5 para fora e fiz menos 5 vezes o que estava dentro. Mas Sei como lá. menos 5? O menos 5 está aqui no expoente. Não, não. Essa integral lá em Aquele cima aqui, ali. menos 5. Era menos 5 dentro. Só que você trouxe o menos 5 para fora e multiplicou pelo menos ali, não é? É, exatamente. Porque É, eu, ao tem invés menos de aqui. multiplicar isso, eu separei só isso, fiz menos 5 vezes o que estava, sei lá. Aí, nessa história, essa multiplicação pelo menos ali deve ter dançado, né? Talvez. Bom, aqui dá isso, aí vai ficar isso vezes isso, menos 25. É porque o menos 5 saiu aqui e deu mais 5 aqui. Né? O grande ele, né? Vamos lá, gente. De 0 a t, primeira parte da integral imprópria. Grande esse cálculo, né? Bem grandinho.
e depois o limite, né? Professor, Hum, como que você chegou no menos 25? Eu não entendi. olha, estava aqui, né? O V menos integral de V du. Essa constante menos 5 eu passei para fora. Aí ficou mais 5 vezes a integral. Tá vendo? Daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi passar o menos 5 para fora. Menos 5 passa para fora, fica menos 5 mais 5. Tá? E agora, a integral, o resultado dela é esse aqui. Chamando aqui. Ah, tá. Eu acho que eu errei mesmo. Eu achei outra coisa. Que eu fui ver. Aqui Então, é... professor, mas nesse caso, não teria... É porque, tipo assim, a integral ali em cima é a integral de menos 5e. Quando você traz o menos 5 para fora, ele não deveria ter um parênteses ali separando esse outro menos do menos 5? Sim, teria, com certeza. Então, aí se tem esse parênteses, esse menos 5 não poderia virar o mais 5. Poderia? Vira justamente por causa do parênteses. Quer ver? Olha só. Aqui está menos a integral. Aí eu vou passar o menos 5 para fora. Fica assim. Não, mas aí na minha cabeça o parêntese ia juntar, tipo assim, ficaria o menos 5 dentro do parêntese e o parêntese só fecharia com a integral. Ué, também. A integral ficaria dentro do parêntese junto com o menos 5, no caso. Também. Na minha cabeça eu fiz isso daí. Aí eu, tipo assim, eu resolvi, eu esqueci o menos que estava fora e fiz a integral com o menos 5 aí, entendeu? Tá, mas E aí aquele menos depois... está lá, te esperando para o final. Você pode fazer isso aqui separadamente. Tá tudo bem, tá certo. Mas não esquecer, no final, seja lá o que for, vai ficar menos Ah, tá o certo, tá certo. É porque no resultado. final a integral ficaria só o 25, e aí com o menos ficou menos 25. Ah, tá certo. Eu que me enrolei. Tudo bem. Aqui é muita conta nesse, né? Então, às vezes, a gente se enrola em algum detalhe. Pronto. Então, tem que fazer isso aqui. Vai precisar apagar aqui para encaixar ali embaixo, né? Ó, a antiderivada desse negócio deu isso aqui. Então, aqui é o quê? É ela menos 5x elevado a menos x sobre 5 menos 25. Caramba, fica grande, né? Menos x sobre 5, fecha parênteses, barra de 0 a t. Aqui a integral é definida, não precisa levar a constante, né? Então, fica assim. Aí agora você vai calcular isso, né? F de t menos f de 0 para finalizar essa primeira parte. Vai lá. No final fica tudo com t e o mais 25, é isso? Isso. Vamos ver. Vai entrar um T ali, né? E o 0 depois, né? Ó, posso pagar essa parte aqui? Para a gente continuar Não, aqui? porque pelo que eu fiz aqui, o do 0 ficou só o 25. Porque tem um X ali, né? Vai sobrar só o 25, tá certo. Tá certo. Vamos ver. Ó, nós estamos nesse pé. A gente fez aqui pela integral por partes, né? E deu essas constantes aí, deu essas coisas desse denominador aqui, 5, né? Ele acaba dando um monte de constantezinhas. Olha lá. Então, isso aqui, f zona de t
É só trocar o x por t, aí não muda nada, né? Menos 5x, menos 5t é elevado a menos t sobre 5, menos 25 é elevado a menos t sobre 5, né? Olha lá, isso é o f de t. Vou botar aqui, f de t. Menos f de zero. Quando botar o zero, ó, colocou o zero aqui, já anulou esse pedaço. Colocou o zero aqui, fica elevado a zero, que é 1. Ou seja, o que vai sobrar aqui dessa segunda parte? Vai sobrar o menos 25 somente. Tá? Certo? Que aqui anula, aqui fica elevado a zero, que dá 1. Então, como a gente vai ter que calcular o limite depois, vale a pena a gente passar esses caras para o denominador. Fica mais fácil de enxergar o que acontece, ó, no limite. 5t sobre e elevado a t sobre 5. Né? Ele desce para o denominador, fica com expoente positivo. Menos 25, ele desce para o denominador. E elevado a t sobre 5. Menos com menos, mais 25. Pronto. Está aí. Essa é a primeira parte dessa integral própria que vai dar essa área. Caramba! Agora conclui. Quanto vai dar a integral imprópria? Você vai fazer a segunda parte da integral imprópria, né? Que é o limite, no caso, é quando t tende a infinito, desse negócio que nós encontramos aqui. Eu vou botar ele pequenininho aqui, porque não, acho que não, será que cabe aqui? Vamos ver. Apertando, de repente, cabe. Menos 5t sobre e elevado a t sobre 5, apertando, né? Menos 25, já coube. E elevado a t sobre 5, mais 25, pronto. Essa é a segunda parte, é fazer o limite, no caso, quando t tende a infinito, daquilo que a gente encontrou na primeira parte. Quanto dá esse limite? Do infinito? Não. Vai dar 25? Dá 25. Quando o t aumenta, esse expoente do e vai tendendo a infinito. Então, e elevado a alguma coisa que está tendendo a infinito, ele cresce muitíssimo. Então, aqui vai tender a zero. E aqui o numerador está crescendo também, porque é t. Mas nós, tempos atrás, nós fizemos alguns exemplos, assim, comparando x com e elevado a x, x ao quadrado com e elevado a x. A exponencial ela cresce muito rápida, então não adianta aqui ter t ao quadrado, t ao cubo. Se tivesse t ao cubo, t elevado à quinta, não ia adiantar nada. Esse cara cresce muito rápido e qualquer potência de t que tem aqui em cima acaba completamente subjugada por ele. Isso aqui também tende a zero. A gente, um tempo atrás, andou discutindo isso. Ou seja, o resultado é 25. Sobra só esse 25 aqui. Moral da história, o que a gente achou aí? 25. Que essa área aqui, então, é isso aí que você falou, 25.
É o valor dessa área. Percebeu? Demorou, né? Tinha muita conta aí, né? Mas saiu. Tá? Esse era grande, né? É bom para a gente treinar bastante, né? Aqui na aula. Tudo bem aí, gente? Posso apagar isso tudo e colocar um outro exemplo? Menorzinho, prometo. Posso? Vamos lá. É tudo. Pronto. Vamos lá. Vamos fazer uns exemplos fáceis. Primeiro exemplo. Integral de x é elevado a x2. Nós tínhamos comentado lá no início da aula. O exemplo é fácil. Ah, eu faço por parte? Como é que eu faço? Olha, primeiro, conveniente você tentar levar para aquela fórmula. Tentar trazer para cá, porque a gente já sabe que isso vai dar E elevado a U mais C. Nossa fórmula aí, que a gente já tem há algum tempo. Né? Primeira coisa, você experimenta isso. Se não der, se não conseguir encaixar aqui, se ficar sobrando algum x incômodo ali, aí você vai por partes. Mas primeiro você tenta a fórmula tradicional, normal. Então vamos lá. Experimenta ver se dá. Aqui sobrou um x. Sobra não. Esse não sobra não. Olha bem isso aí. Ó, você vai fazer U igual ao expoente, né? Porque na fórmula o expoente é U. Então, vai fazer U igual a x ao quadrado. Isso vai dar um du igual a quanto? 2x. 2x dx. Hã? Aí você substitui lá. Ó, x é elevado a U. E dx quanto vale? du sobre 2x. Tá vendo? Corta. O meio passa para fora. Olha lá, resolveu. Tá vendo? Muitas vezes não precisa pensar em integração por partes, não. Ele resolve ali, não é elevado a U, du. Tá vendo? Concorda lá? Ó, então, é meio Ih, eu viajei. é elevado a U mais C. Né? Eu cortei o x com 2x como se fosse x ao quadrado e ficasse um x embaixo. Não entendi o que você falou. Como é que você disse?
Me enrolei, eu cortei o 2x, eu pensei como se fosse x ao quadrado. Aí x dividido por 2x ficava 1 sobre x. Não, mas aqui é só x, né? Aqui é só x. É, então, não, o 2x que eu tô falando. Ah, o 2x. Não, aí é x só, né? Não Eu tem pensei. quadrado. Aí você pensou que fosse quadrado, sobrou um cara ali perturbando, né? Exatamente. Mas o du é 2x, não é mais o quadrado, né? Ó, aqui agora acabou, né? É meio de e elevado a u, x ao quadrado, mais c. Pronto, acabou. Pode fazer a distributiva ali, se quiser, para finalizar bonitinho e tal, blá, blá, blá. Mas acabou, né? Tá? Então, essa é a primeira tentativa. Primeiro você tenta pelos meios tradicionais, né? Se não der, aí você apela para a integral por partes. Vamos ver outro exemplo aqui. Integral de x2 é elevado a 3x ao quadrado dx. E agora? Primeiro tenta aqui. Se não der, para tentar por lá, aquela história. Essa fórmula é E elevado a U. Então, U vai ser o expoente. Vai ser U igual a 3x2. Du igual a U' dx. Experimenta? Vê que bicho dá. Agora vai sobrar. Agora sobra. Agora sobra. Vai cortar o x ao quadrado com 6x. Exatamente. Quando você substituir, olha lá, x2 é elevado a u e dx é du sobre 6x. Então, du sobre 6x. Né? 1/6, posso passar para fora. X corta com x ao quadrado, dançou. X ao quadrado com x, sobra x. Olha lá. Vai dar nisso. Não encaixa na nossa fórmula. Se você tentar tirar o valor de x, então, pior ainda, olha só. x2, olha aqui. X ao quadrado é igual a u sobre 3. Então, x raiz quadrada, se o x for apenas positivo, se ele pudesse ser negativo, seria mais ou menos. Ó, olha só. Considerando o x positivo. Vai trazer para cá e que vai esculhambar de vez com a fórmula. Raiz de u sobre 3 vezes e elevado a u, quanto vai dar isso? Sei lá. A fórmula é assim, limpinha. É elevado a u somente. Né? Tá? Não tem essa confusão. Então, essa não resolve pela fórmula. Você sobra uns trecos aqui que deixam você na mão. Né? Aí, o que você faz? Vamos fazer por parte. Agora, presta atenção aqui que tem um detalhe. Vou fazer por partes. Vou puxar lá para cima. Vai lá. Nessa aí vai mudar o t, não vai? Vai mudar o quê? O t, quando for fazer os limites. Vai mudar o limite, não vai?
essa, na verdade, não é uma integral própria, né? Não vai ter t. Ah, não, não vai ter t, porque tá certo. É só a integral Mas indefinida essa, para não, tem razão, tem razão. dar menos trabalho. Eu podia ter feito uma integral aqui com limite de integração, né? Só que aí o trabalho era maior, aí a gente ia perder um pouco o foco agora nesse exemplo. Olha lá, vamos lá. Vou fazer a integral de x ao quadrado e elevado a 3x2. A gente tentou pela fórmula tradicional. E elevado a u du igual a elevado a u mais c. Quando a gente tentou, fez o u igual ao expoente, blá, 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 sobrou um x, né? Esse cara que sobra ali é que eu vou usar como u. Que é ele que eu quero tirar da jogada. Olha só. Então, o que vai ser dv? dv é tudo que sobra ali quando eu tiro o u, quando eu tiro o x. O que vai sobrar ali quando você tira x? Vai ficar o x elevado a 3x. Isso. Porque, olha só, x2 é elevado a 3x2 é x vezes e elevado a 3x2, não é? x2 é x vezes x. Como eu estou separando x, o que sobra é esse cara, né? Seria assim, x vezes isso. Esse aqui eu chamei de u. O dv é o que sobrou, é tudo aquilo. Viu lá? O que eu puxo para u é sempre esse cara que fica sobrando ali quando eu tento resolver pela fórmula tradicional. Esse é o cara que eu tenho que tirar do baralho. Então, é ele que eu vou botar aqui para u. Tá? Nessas integrais com exponencial. Na próxima aula, a gente vai ver outras integrais que a gente usa a integração por partes, mas sem exponencial. Aí a gente vai ter vai agir, não vai precisar. Então, tipo assim, eu não tiraria, não chamaria o igual a x2, né? Não, senão Daria errado, daria merda. você não vai conseguir resolver se tu puxar o x2. Porque você tem que tirar daqui só o x. Porque tirando só o x, aí você consegue resolver a integral. Que vai surgir, a segunda parte, que surge na integração por partes. Quer ver? Você vai ver só. Ó, dv é o que sobrou. X é elevado a 3x2. dx. Né? O dv. Agora, vai em frente na integração por partes. Você vai ver que a segunda integral agora, quando vocês caírem na segunda integral, não vai ter mais aquele x perturbando ali. Na verdade, logo na primeira integral, você já vai sentir. Olha lá. Pô, mas aí tem que fazer uma integração por partes só para achar o dv, né? Não, ali já Só para achar o resolve. v, no caso, né? Só para achar o v. Não, você tirou aqui, lá já vai resolver. Quer ver? Vamos ver. Agora acabaram-se os problemas. Na hora que você separou aquele sujeito que sobrava lá na integração tradicional, agora a coisa vai resolver na boa. Olha lá. du, bom, du é dx, né? E o linha 1, né? Isso é fácil. dv, está aqui? V é essa integral. X é elevado a 3x2 dx. Tá? Essa sai tranquilo pela fórmula tradicional.
Ah, é porque vai ficar o 1/6, vai ficar 1/6 Vai sair na boa. elevado a U. Vai sair na boa. Essa você resolve pelos caminhos tradicionais, para levar para E elevado a U du. Quando eu puxei o x que estava sobrando para cá, o que fica sai na boa, sem problema. O lance era tirar daqui dessa expressão aquele cara que sobrava. Eu tirei o x. O que ficou já sai na boa. Vai sair sem problema. Pode resolver aquela integral ali, ó, fazendo a substituição. Vamos fazer ela aqui separadamente. Porque a expressão, você vê que a expressão diminuiu. Antes era x2, agora é só x. Agora, você tirou o cara que sobrava. Então, agora não vai sobrar nada. Porque o cara que sobrava já foi tirado fora. Você vai fazer a substituição normal. Levar para cá. Chamar U do expoente. 3x². du, U', 6x dx. Leva isso para lá que sai. Faz aí. Olha lá. Vamos fazer normal. U igual a 3x2. Então, vai ficar x E elevado a U dx é du sobre 6x. Olha lá. Vai cortar, vai sumir o x. Está vendo? Agora não sobra mais nada, porque você tirou fora da expressão, você tirou fora aquele cara que atrapalhava. Aí o que sobrou aqui integra tranquilo, sem problema. Ó, vai cortar x com x, 1/6 passa para fora, olha lá que moleza. 1/6 da integral de E elevado a U du. Agora é só usar a fórmula. Integral de E elevado a U du é E elevado a U mais C. Pronto. Viu lá? Então, vai dar quanto? 1/6 de E elevado a U mais C. Né? Que vai ser, multiplicando aqui, vai dar E elevado a U era 3x2, sobre 6 mais C. Não sei se o C saiu aí. Saiu? Não, ficou apertado aqui. Mais, vou apertar aqui, mais C. Agora acho que saiu. Saiu. Apertadinho ali, mas saiu. Pronto. Tá vendo? Então, a gente achou o V. Bom, vou botar o resultado dele aqui. V, usando o du, blá, 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 né? Deu E elevado a 3x2 sobre 6 mais C. Pronto. Aí. Essa conta aqui, essa conta aqui. Esse U daqui não tem nada a ver com esse U daqui, né? Esse U daqui foi usado só aqui para resolver essa integral, né? Podia ter chamado com outra letra. Podia ter usado outra letra, em vez de usar U. Chamada de J. Ou J, pronto, botei W, né? Só para
para não ficar a mesma letra representando duas coisas diferentes, né? Pronto. Aqui a gente chamou de W, podia ser J, podia ser qualquer coisa, tá? Botei W, só que aí foi só emendar o U, né? Pronto. Tá? Agora é fazer a integral por partes. Agora está pronto. Só mandar lá na integral por partes. Vai lá. Termina isso aí. Então, olha lá. Integral de U dv, né? Seria essa, U dv. Vai dar UV, U é X, V é aquele resultado ali, é elevado a 3x ao quadrado sobre 6. Não precisa trazer o mais c para cá, né? Como a gente tinha falado. Menos integral de V. Ih, deu rolo. V du. Gente, agora que deu erro. Essa não vai fechar. Não é DU, não é DX? DU é DX. Não, VDU que é DX. Olha, agora eu peguei de surpresa, eu não imaginava que. Eu não fiz eu peguei essa integral achando que ia sair numa boa, mas não sai. Mas tudo bem. Percebeu? Essa seria a maneira de fazer. Aí sobraria essa última integral. Só que aí deu um negócio curioso. Isso às vezes acontece na prática. Não esperava que acontecesse isso. Me pegou de surpresa essa. Tudo bem. Qual é o problema aí? Passo 6 para fora, fica uma integral fácil. 1/6 da integral de e elevado a 3x2 dx. Quanto dá essa integral? Essa aí a gente não vai fazer, não. Por que que a gente não vai fazer? Vai ficar um X embaixo ali. Não resolve. Essa integral é uma das que não podem ser expressas usando as funções que a gente utiliza normalmente. Lembra que eu já falei isso? Eu já falei isso há tempos atrás. Às vezes você quer calcular uma área. Olha só. Imagina que você quer calcular uma área. Aqui é uma função f de x. A gente sabe que a área é a integral, digamos, de A até B, da f de x dx.
Mas eu falei já para vocês, há tempos atrás, que nem sempre a gente consegue encontrar o valor da antiderivada. Tem funções que a gente não consegue expressar a antiderivada. Na verdade, é impossível expressar a antiderivada por meio das funções que a gente dispõe, essas funções comuns que a gente dispõe. Então, num caso como esses, a área é calculada usando aquelas aproximações que a gente viu, por exemplo, coloca aqui um montão de retângulos e soma as áreas dos retângulos. Lembra que a gente fazia isso? Aí, bota aqui 1000 retângulos, o computador calcula as áreas dos 1000 retângulos, soma tudo para você e te dá um valor aproximado da área. Às vezes acontece isso, a gente cai numa integral que não pode ser expressa usando as funções tradicionais. Essas integrais, só quando aparecerem aqui para a gente, eu vou sempre avisar, ó, essa não dá, nem tente fazer, tá? É o caso dessa aqui. Essa aqui não dá para fazer, só por cálculo aproximado. Então, para usar, a resposta ia ser essa. No máximo, vou passar o 6 para fora. Tá? Olha só. É esquisito, mas é verdade. Olha só. Qual é a resposta, então? Vamos botar aqui em cima. A resposta seria x vezes e elevado a 3x2 sobre 6 menos 1/6 da integral de e elevado a 3x ao quadrado dx. Vai ficar bem completo, posso botar mais c. Essa seria a resposta. Eu paro aí. Tá? Se eu quiser calcular uma integral definida, aí eu vou ter que fazer o cálculo aproximado aqui. Tá? Não tem jeito. Aqui só do cálculo aproximado. Aproximando a área por retângulos, aquela coisa. Aí você diria, pô, mas caiu numa integral esquisita. Eu não esperava que fosse cair nessa integral desse exemplo. Eu pensei que ia cair numa integral tranquila, né? Então, me pegou de surpresa. Mas não é ruim, não. Isso pode acontecer, tá? Para nós aqui, eu falei, se for acontecer, eu vou avisar antes. Ó, aqui não encaixa não, tá? Agora, aí você podia pensar, mas essa função aí é muito esquisita, isso não vai acontecer na prática. É aí que vocês enganam. Essa função, melhor, essa integral do tipo assim, e elevado a uma constante vezes x ao quadrado dx, eu já comentei com vocês. Essa é uma integral fundamental na estatística. Na estatística, trabalha-se muito com uma coisa assim. Em geral, aqui é uma constante negativa lá na estatística, né? Mas é algo com esse formato, seria aqui. Na estatística é comum ela ser assim, menos alguma coisa, um número aqui qualquer, né? Menos alguma coisa, x ao quadrado dx. Mas é essencialmente a mesma, né? É e elevado a constante vezes x ao quadrado dx. Isso aqui na estatística é fundamental. Não tem estatística sem essa função, não. Se essa integral deixar de existir, não existe mais estatística junto. Tá? E lá na estatística, aparece assim, de um número até outro. Sempre ela aparece como uma integral definida, que é usada para calcular uma probabilidade. Frequentemente usada essa função. Tá? Aí, não tem como achar a antiderivada. Tá? Então, é feito um cálculo aproximado. Por exemplo, o mais simples de todos é aquele, bota lá, encaixa 1000 retângulos ali, soma todas as áreas e tal. Tem vários softwares que fazem o cálculo aproximado para você, tá? Mas lá na estatística, aqui só se sai por cálculo aproximado, é uma função desse tipo, assim, a elevado a x2. Na estatística, em geral, aqui seria menos, tá? Mas isso não muda nada, a função continua sendo algo do tipo ax2, e elevado a ax2, constante vezes x2, que tem esse problema, tá? Então, esse caso, tudo bem, serviu como exemplo da integração por partes, né, da ideia da integração por partes, só que esse tinha essa chatice, né? Me pegou de surpresa aqui.
Eu não imaginei que fosse acontecer isso, mas tudo bem, isso acontece, isso é bom até para servir de lembrança dessas coisas todas. Essa função é uma função, funções desse tipo aí, com essa cara aí, aparecem muito na estatística. Não existe estatística sem essas integrais. E lá é tudo calculado quando precisa, né? Em geral, são integrais definidas, elas são calculadas aproximadamente, né? Usando aquelas ideias. A ideia mais básica é aquela que eu falei para vocês há tempos atrás, de aproximar por soma de áreas de retângulos, né? Tem outras ideias também que permitem cálculo aproximado, tem várias outras. Essa é a ideia mais básica, pode ser usada, e aí você tem uma aproximação, tá? Da área da região, tá? Que seria a integral definida. Isso, na estatística, não tem jeito, é assim mesmo, tá? E aí acabou que a gente foi para lá inesperadamente, né? Mas a ideia toda de resolver a integral tá legal. Essa integral, você ia resolvendo por aí, a maneira de resolver seria essa, e ia esbarrar nesse problema aqui, que teria que parar aí. No caso de achar a integral definida, teria que fazer com cálculo aproximado, tá? Tudo bem aí, gente? Alguma pergunta nessa altura do campeonato? Olha, a nossa hora já está indo longe. Eu vou indicar aqui. Lá na página já tem a lista 9. Lá na lista 9, você pode fazer exercício 1. O que mais? Eu estou olhando ela aqui. 1, o 2A, 2C. Pode fazer A, C e D. Não, D não, troquei. Então, aqui 1 e esse do 2, dá para fazer esses 3 aí. Na próxima aula, a gente vai ver como fazer os outros que não, que eu pulei aí, o outro que tem mais à frente, tá? Não fiquem, assim, decepcionados com o fato de isso ter acontecido. Foi até interessante, num certo sentido, né? Primeiro que a gente viu o jogo de resolver essas integrais, uma maneira de tentar resolver essas integrais, né? Que é puxar para cá o x que ficou sobrando quando você tentou resolver pelo caminho tradicional. Agora, e foi bom para lembrar essa situação, né? Que a gente já falou faz tempo, e é bom lembrar disso. Tem integrais que você não consegue expressar a antiderivada dela. Ela tem uma antiderivada, mas ela não pode ser expressa usando essas funções que a gente utiliza. Então, fica assim. E na hora de achar uma integral definida, o cálculo é aproximado, tá? Ok? Alguma pergunta aí, pessoal? Então, até quinta, né? Para a gente encerrar a integral por partes, a gente encerra ali na quinta. Aí, na outra semana, a gente vai entrar no nosso último assunto, que é um assunto curtinho, vai tomar no máximo 2 aulas. E logo depois, a gente vai ter uma sobrinha aí e tal, e depois faz a prova. E a P1 está quase, viu, gente? Eu digo isso toda vez, né? Mas está quase vindo, tá? As notas já estão quase. Alguma Daqui a pergunta? pouco vamos fazer a P2 e não vai chegar nessa a P1 P2 ainda. vocês vão ter a P1 já. Já pensou fazer a P2 sem saber a nota da P1? É horrível, né? Não, vocês já vão ter tudo logo, logo. Essa semana vai sair tudo, tá? Tá certo, professor. Obrigado. Nada. Então, boa noite a todos. Mais alguma pergunta aí? Não? Então tá. Então, boa noite a todos. Até quinta. Boa Boa noite, noite, pessoal. professor. Até Valeu, quinta. professor. Até quinta. Tchau.